Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vim deixar uma mensagem nova para vocês aqui, tá no livro de Gênesis, no seu capítulo 45, tá bom? Vou ler a partir do verso 3, que diz assim: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra bastante conhecida e muito tremenda. O Senhor fala para mim e para você na palavra dele, o propósito de Deus muitas vezes tem algumas dificuldades. Não porque Deus tem dificuldade em cumprir alguma coisa, porque não é verdade. E sim, nós passamos por dificuldades, nós passamos por estreitos, né? Por situações bastante diversas, né? E muitas vezes saímos da nossa zona de conforto para poder cumprir um propósito ainda maior, para o bem maior, né? Por assim dizer. E o Senhor vem falar para mim e para você que José, quando ele era novo ainda, o Senhor já trazia sonhos para ele, já trazendo a ele ali o que seria lá no futuro, né? O que aconteceria, né? Ali na frente, os seus irmãos prostrados diante dele e tudo mais. E o Senhor vem falar para mim e para você na palavra dele que quando José ele foi levar ali algo para os irmãos dele, viram ali uma oportunidade de poder matá-lo, disseram no coração: vou matar José. Porém, o Senhor tinha propósito naquilo que eu já falei antes para vocês. Quando há propósito do Senhor, nada vai impedir. Sabe, muitas vezes tem dificuldade, muitas vezes tem luta sim, mas quando tem propósito, não adianta, vai se cumprir, amém? E José, quando eles tiveram ali a oportunidade de matá-lo, a Bíblia fala que um deles, Rubens, se eu não me engano, ele foi lá e falou: não vamos matar não, vamos vender ele. E assim o fizeram, pegaram a roupa dele, ensanguentaram ali e falaram para o pai deles, que era Jacó, e disse: olha, um animal pegou e nós nem vimos e acabou que ele morreu. Quando José chega no Egito, que chegou lá como escravo, ele entrou na casa de Potifar, que era o governador da cidade, daquela nação. E a Bíblia conta para mim e para você que naquela ocasião ele representou a Deus naquele lugar, ele fazia tudo com excelência, chamava a atenção do patrão dele, porque tudo que ele fazia dava certo, cumprindo ali Deuteronômio capítulo 28, que diz: se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer, bendito será no campo, na cidade, onde você pôr a planta dos seus pés vai prosperar, onde você pôr a mão vai crescer também, amém? E José, ele fez tudo com muita excelência. Só que ele era tão bom no que fazia que acabou que ele chamou a atenção também de quem não deveria. E não por culpa dele, mas a esposa de Potifar, ela resolveu então se engraçar para o lado de José. A Bíblia conta que José falou: eu não vou trair a confiança do meu Senhor, eu não vou trair. Então aquela mulher o assediava insistentemente, até que um ponto ela foi para cima dele de uma maneira mais agressiva, e ele fugiu ali da presença dela, ficou um manto dele ali, e ela acusou ele de tentar estuprar ela, tentar abusar dela. E a Bíblia fala que ele foi encarcerado naquele momento, porque Potifar, por mais que gostava dele, ele não acreditou, né, que a mulher dele poderia fazer um tipo de coisa desse, né? Não acreditou que seria o inverso, mas sim o normal seria se um homem tentasse agarrar a mulher, né? E assim foi. A Bíblia conta que naquele período que ele estava na cadeia, ele até ali ele liderava, até ali ele se destacava, porque a gente, quando é luz, não tem como encobrir a luz de Deus na nossa vida. E a Bíblia fala que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, José já tinha entendido isso antes mesmo de ter essa parte escrita na Bíblia, porque ele tinha do Senhor já. E a palavra do Senhor fala que ali tinha 2 funcionários do rei, né, de Faraó, e
o padeiro e o copeiro de Faraó. E a Bíblia conta que ambos tiveram sonhos e ele interpretou os sonhos daqueles dois. O padeiro, por sua vez, morreu, assim como o sonho dele significava, né? Dali 3 dias ele ia ser morto, e aconteceu. O copeiro, por sua vez, não seria restituído na presença do rei. E a Bíblia conta que naquele momento o rei, o copeiro voltou para o palácio real, mas não se lembrou de José. Não se atentou para aquilo que José tinha pedido. Quando estiver na presença do faraó, lembra de mim, entendeu? Fala a meu respeito. E só que, dado o momento da história, o faraó ele teve um sonho e chamou todo mundo, todos os magos, todos os mestres, qualquer pessoa que pudesse discernir aquele sonho que ele tinha tido, e ninguém, não houve ninguém que pudesse interpretar ele, dar uma direção exata sobre o que significaria aquilo ali. E a Bíblia conta que naquele momento o copeiro se lembrou de José, que estava na cadeia ainda, né, encarcerado, e naquele momento José ele foi chamado na presença do rei, foi introduzido na presença do rei. Quando ele contou o sonho, que foram 2 sonhos diferentes, primeiro ele sonhou que havia 7 vacas gordas, e de repente veio outras 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras engoliam essas 7 vacas gordas de uma maneira que não deu para entender, já que eram tão magrelas, né? Tão raquíticas. E também ele sonhou com espigas muito cheias de grãos saudáveis, de repente 7 espigas também muito mirradas, sem nada de grãos ali, né? E ele contou para José o sonho e ele falou, olha faraó, é assim que vai ser. 7 anos de vacas gordas representam 7 anos de fartura. Já quando as 7 vacas magras vieram e encobriram essas 7 vacas gordas, quer dizer que vai vir 7 anos também de seca e de fome, que vai ser pior, muitas vezes vai superar em destaque em referência a um ano de fartura. E as 7 espigas também representavam da mesma maneira, só que em figuras diferentes. E a Bíblia conta para mim e para você que a partir daquele momento o faraó encontrou em José a sabedoria necessária para poder administrar essa situação toda, a lidar com tudo isso em armazenamento, em provisões e tudo mais. E até que por fim aconteceu dele se tornar o governador daquela nação. Aquele homem, saiu muito jovem da casa dele para fazer algo para os seus irmãos. De repente ele se tornou um escravo, ele se tornou um prisioneiro, dali a pouco ele se tornou um governador. E a palavra do Senhor fala para mim e para você que teve um momento quando chegou, já eram 2 anos já tinha passado 7 anos de fartura, 2 anos depois que a seca já tinha começado, a família de Jacó, os seus filhos todos estiveram ali passando dificuldade, necessidade, e o Senhor gera essa situação toda para que o nome do Senhor seja glorificado mediante a vida de José. E a Bíblia conta para mim e para você que naquele momento José ele estava na frente dos seus irmãos ali, não se deixou reconhecer a princípio, depois pediu para que trouxesse Benjamim também, que era o irmão mais novo dele, e até que ele se revelou no capítulo 45 de Gênesis e falou, olha, eu sou teu irmão. Sou eu que vocês venderam, vocês que fizeram de escravo, vocês queriam matar também. Mas olha, não fica triste não, porque tinha propósito nisso. Não fica triste não, porque tinha um agir de Deus ali envolvido. Você está entendendo? Quando José ele se colocou em uma situação melhor, uma situação de destaque naquele sofrimento todo que ele tinha passado, a Bíblia conta que naquele momento ele não se ensoberbeceu, naquele momento ele não quis ser melhor que os irmãos dele, ele não quis dizer, olha, se não fosse eu, vocês estavam muito complicado, né? Estava bem enrolado a situação. Mas ele falou, olha, Deus tinha propósito, ele queria salvar sua vida, ele queria trazer um remanescente, né? Ele queria resguardar vocês de alguma maneira. Então foi necessário que ainda que planos malignos que vocês tiveram, planos cruéis comigo, mas ainda assim teve um propósito bom. Deus permitiu isso acontecer, sabe? E ele cumpriu o propósito de Deus, ele fez a parte dele, supriu aquela nação toda. Você vê que foi toda a terra que passou por dificuldade, não foi somente o Egito. E a Bíblia fala para mim e para você que o propósito de Deus se cumpriu. E aquilo aconteceu de uma maneira sobrenatural. E José, ele então ele trouxe a família dele para perto, trouxe ali um canto para a família dele, né? Colocou a família dele num lugar especial ali no Egito também.
e sustentou eles ali, sabe? Muitas vezes você passa por situações, eu também, e a gente muitas vezes é discriminado, a gente muitas vezes é apontado também, é visto de alguma maneira a maus olhos, né, por assim dizer, e pessoas até mesmo perto da gente ferem a gente, às vezes irmão, às vezes é um parente próximo, né, às vezes irmão na fé também acontece, pessoas querem se levantar e nos ferir de alguma maneira, nos colocar em situações difíceis, em saias justas, mas o Senhor, Ele tem propósito na minha vida, tem propósito na sua vida, independente do que as pessoas fazem, independente do que elas dizem para nos ferir, o que importa de fato é o propósito de Deus na tua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, que a Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, se você realmente você ama o Evangelho do Senhor, se você acredita de verdade na salvação de Deus a partir de Jesus, você não vai se entristecer com esse tipo de coisa. Momentaneamente pode ser que você fique chateado, mas a certeza de que Deus vai fazer algo a respeito pela tua vida, a certeza de que o Senhor vai se levantar em favor a você. A Bíblia fala que Paulo fala assim: eu sei em quem eu tenho crido e por fim ele vai se manifestar em meu favor. Então, que tua fé seja de tamanho assim, sabe? A ponto de acreditar no invisível, aquilo que ninguém está vendo. A Bíblia fala que a fé, lá em Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento de fatos que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, eu não preciso ver para acreditar, né? A Bíblia fala quando Tomé ali questionou Jesus querendo ver as marcas dos cravos, né? E tudo mais. A Bíblia conta que Jesus fala para ele: olha, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então é necessário que você enxergue além dos seus olhos naturais. Comece a pedir para Deus abrir a tua visão espiritual para que você enxergue além da letra, que você enxergue além das circunstâncias, além das dificuldades, né? Porque a gente vai passar por muito estreito ainda, sabe? A gente está iniciando um tempo muito difícil para a igreja do Senhor. Está começando dias mais custosos, você entende? Só que a palavra do Senhor fala que Deus vai guardar a noiva dele, entendeu? E você é a noiva, eu sou a noiva, nós somos esse povo escolhido por Deus, né? A Bíblia fala que o Senhor vai procurar a noiva adornada, ataviada, né? Com vestes brancas, né? Então mantenha-se no Senhor, não deixe que nada venha respingar sobre as vestes do Senhor na tua vida, nada venha manchar aquilo, ou macular de alguma maneira o teu chamado, aquilo que Deus colocou para se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, sabe? Josué, quando ele é pressionado pelo povo ali, né? E tem um ponto de uma decisão na vida dele, ele fala: olha, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que está acontecendo em meio a muita confusão, a muitos boatos, né? Muitas coisas que têm acontecido aí no mundo afora. E muda presidente dos Estados Unidos, vai influenciar aqui, que não sei o quê. A inflação, o dólar, sabe? Descansa no Senhor. Sabe, a Bíblia fala que aquele que habita na sombra do Onipotente, a sombra do Senhor descansará. Então, fala que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Entenda, se você está debaixo da cobertura de Deus, não tem quem te fira. Ainda que te fira, vai ter um propósito de você crescer de alguma maneira ali. Sabe, o Senhor fala: se te machucar, dá outra face. Se mandar andar 1 milha, caminhe 2. Se pedir a capa, dá também a túnica. Então, nós como servos do Senhor, a gente precisa assumir a posição de servos, sabe? Muitas vezes a gente perde, a nossa razão deixa de ser levada em consideração para a gente poder padecer de alguma maneira, sabe? A gente sabe que a gente está certo por causa da palavra de Deus. As pessoas, elas olham para a gente e muitas vezes nos veem como religiosos, como pessoas que bitoladas às vezes, né? Mas na verdade, outro dia eu estava conversando com um rapaz. Ele falou para mim que não quer saber mais de evangelho, não, ele era cristão, né? Hoje em dia ele parou de caminhar, né? Hoje em dia ele voltou a apostar toda a fé dele, infelizmente. Tem um carinho muito grande pelo irmão, inclusive tem orado pela vida dele. E ele se decepcionou tanto com as pessoas que ele não quer mais saber, sabe? Ele está tão ferido, tão calejado que ele não quer saber. Ele falou: olha, Adriano, só estou conversando com você porque eu te conheço há bastante tempo, mas se fosse somente um crente ao acaso, eu nem ouviria, até xingaria se brincar, porque eu tomei birra. Sabe, é esse ponto, esse nível de evangelho que está sendo transpassado, está sendo transmitido por aí.
E pessoas estão saindo feridas, pessoas estão saindo muitas vezes cheias de dor, porque elas estão sendo, vamos dizer assim, aprisionadas pela religião, e a própria religião que aprisiona muitas vezes tem calejado essas pessoas, e elas não têm sentido mais ânimo de caminhar, porque em algum momento elas foram convencidas daquilo, e quando se frustraram, elas esqueceram de olhar para as coisas que são do alto, que é Jesus. Então que você não seja essa pessoa, que volte atrás por causa de outras pessoas, mas que você possa entender, pessoas aqui podem te ferir, eu posso ferir você em algum momento, e se isso aconteceu já, eu te peço perdão, mas a questão é, Jesus te feriu? O seu Senhor te maltratou de alguma maneira? Então, não importa o que disseram a você, o importante é o que Deus fala de você, o que Deus fala a seu respeito. Então, não se vitimize não, sabe? Eu sei que vai haver perseguições, talvez já aconteceu com você, e Deus ele quer te dar uma oportunidade de não olhar para essas coisas, buscar as coisas que são do alto, sabe? Continuar mantendo a sua fé, continue buscando ali na tua simplicidade, lendo a tua Bíblia, sabe? Não precisa fazer parte de um lugar grande, cheio de modernidade, e sendo que a Bíblia está sendo deixada de lado muitas vezes. Outro dia, hoje mesmo, eu vi um feed no Instagram que tinha uma moça chegou na recepção do hotel e falou bem assim, tem um amigo meu que quer te conhecer, tá muito afim de ficar com você. Aí quando vê, tem uma foto assim de uma imagem que diz ser Jesus, sabe? Aquelas imagenzinhas toscas de dizer que é Jesus. E a mulher, a recepcionista fica, nossa, que não sei o que, tipo, cristãos mostrando imagens e fazendo piada desse tipo, sério? É esse tipo de evangelho que está sendo pregado por aí? Então, que você não seja um desses, sabe? Que você não seja um desses. Sabe, a Bíblia fala, não farás para ti imagem de escultura, nem acima do céu, nem abaixo na terra. Então, imagem de Jesus não precisa. O Senhor é Espírito, importa que o adoramos em Espírito e em verdade. Tá bom? Que você possa, em nome de Jesus, ser confortado por essa palavra. Ainda que esteja doendo alguma coisa, ainda que você está passando por algo difícil, eu creio que o propósito de Deus é maior do que a sua dor. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz mais uma vez e até a próxima, viu? Forte abraço.